enfim, então assim, tem muitas empresas que a gente conhece, as de grande porte multinacionais são EPCM, e elas estão muito mais buscando essa tecnologia BIM. O que a gente hoje destaca aí muito, vamos lá, eu quero a concepção final do universo BIM. O que a gente pode entender hoje de atualidade que impressiona na área de engenharia. Na pandemia, agora a China construiu um hospital, né, que a gente acompanha, quem é do universo BIM acompanhou aí, que Imprimiu. desde ele imprimiu e fez a montagem e a desmontagem desse hospital no tempo recorde. E agora, recentemente, está acontecendo um estádio agora no Catar também, que o estádio já está sendo, inclusive, desmontado. Então, assim, é mais ou menos isso. Desde que você constrói o projeto, você consegue planejar todas as fases dessa construção e manutenção dessa obra. Já é o ciclo, né? Você fecha o ciclo, né? Isso aí, você já fecha o ciclo. Prevê o fechamento do ciclo. Na fase inicial de projeto, você já está pensando em todas as fases para você fechar o ciclo, né? Teve um trabalho de uma cidade do Rio de Janeiro, eu não vou lembrar o nome dela, mas enfim, que ela fez isso, cara. Ela fez todo o projeto de infraestrutura, de controle de trânsito e os planejamentos dos fluxos de trânsito, cara, foi na fase de projeto. E todo esse sistema foi depois de implantado a obra, hoje ele é gerenciado pelo mesmo sistema do projeto. Então, até o controle se o semáforo fecha a hora que abre, o controle de alagamento que é feito na cidade. Então, toda a sistemática, né, a programação para isso na fase de projeto, hoje ele é atuado pela galera que opera a cidade, entendeu? Ou seja, congestionou aqui hoje, olha, a rua lá tá livre, vão liberar o sinal daqui, fecha dali, porque passa mais rápido. Tá vindo uma ambulância de emergência, fecha os dois sinais laterais para ela passar direto. Então, tem uma cidade no Rio de Janeiro, inclusive, que não sei a que fase está hoje, mas para a questão da parte de alagamento, de chuva e tal, eles têm um controle bem moderno. Entendeu? Isso já é considerado IoT? Já chega a internet das coisas ou ainda não é nesse nível? Eu estou entendendo que é criando a estrutura para esse nível, né? Seria a criação da estrutura para chegar nesse nível da internet das coisas. Eu estou entendendo que seja isso. É isso. Né? A internet das coisas, quando a gente pensa só numa coisa digital, ela fica meio vaga, né? Eu estou entendendo que tudo isso que você está comentando seria, no caso, uma estruturação real para chegar nesse ponto, né? É interessante uma coisa que eu vi outro dia no podcast, não lembro onde que foi, de qual podcast que foi, mas que já falaram, inclusive, de uma possibilidade que teria já para o metaverso, né? Você comentou sobre a parte de games, a gente vai estar conversando um pouco também sobre a parte de gamificação, né? Outro dia eu vi no podcast falando sobre no futuro, quando conseguirem chegar no ponto como é que chama? Do metaverso, de criar um metaverso, a gente vai precisar de que o mundo tenha informações. E essas informações estão sendo captadas, né? Ou seja, um ponto pode ter alagamento, outro ponto pode ter uma informação de rede elétrica. São todas informações que estão sendo juntadas para, num futuro, a gente conseguir transformar isso aí numa coisa mais factível, né? Ou seja, a tecnologia era sendo trabalhada em partes, né? Eu acho que entra lá no começo, quando você começou a falar sobre a sua função no mercado, que você começou a seguir, que seria da integração, a gente começa a perceber cada vez mais isso. A gente precisa sempre de profissionais que estejam integrando o que é o factível, né? Que é a engenharia, que é a parte de fazer mesmo, com a parte de informação, né? Que o dado, informação. Ou seja, tudo que a gente... acho que uma grande dificuldade que a produção vai ter vai ser sempre isso, a gente pegar a engenharia e ligar ela com informações, e isso constrói a tecnologia, né? Isso constrói a tecnologia, isso constrói o futuro. Sim. Isso, na verdade, já está no dia a dia, né, Rodrigo? Veja você, eu comprei um carrinho de controle remoto do meu filho que ele já tem QR Code já integrado com o manual, você coloca ele
você faz a leitura do QR Code, ele já te ensina a montar, ele já te fala onde que estão essas peças. E a gente vê alguns trabalhos aí hoje que você entra numa loja virtual. Essa loja, ela é um metaverso. Você entra lá na prateleira, você só visualmente você está vendo aquilo, mas aí o pessoal acha muito isso. O metaverso seria um Second Life aí, antigo. Tá bom, a visualização gráfica dela talvez se atende a essa percepção, mas o metaverso ele vai além disso, né? É você ter uma liberdade hoje de consulta, compra. Para mim, em resumo, assim, eu vou estar sendo antigo aqui no que eu vou falar, mas aquele papo da globalização, eu acho que é o metaverso trabalhando aí na tecnologia. Eu acho que é isso. Né? O metaverso aí aplicado na engenharia, na indústria, em grande escala, aí, porque muita gente hoje tem a ideia assim, 3D, metaverso, muita gente volta, é jogo, igual você falou, é o Second Life e tal, acaba não vendo uma aplicação real disso no dia a dia. Né? E hoje a gente tem, igual você falou aí, você coloca um óculos de realidade aumentada, chega lá no equipamento, você pode ter toda a informação do equipamento lá em realidade aumentada, e aí histórico de manutenção, para onde você citou aí, eu achei muito interessante, que é você ligar, você já tem um telefone ali, já tem do fabricante, às vezes da assistência técnica, que a gente sabe que hoje é tudo conectado, então é fácil você ligar ali para uma assistência, às vezes o cara vai te falar que você precisa trocar uma junta ou vai achar uma falha real ali de construção no equipamento, tudo. Então, essa integração aí do BIM, né? Igual você falou aí, vem o BIM, já passou e a gente está entrando agora no metaverso, né? Isso aí. E como que você vê isso aplicado na indústria? Como que isso... como é que você vê essa ligação? Quando que ela realmente vai acontecer? Ela já está acontecendo? Como é que é a sua visão disso? Ela tá. Eu vou até te falar assim, tem hora que a gente vai tendo as percepções do que está se desenvolvendo em tecnologia, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente fica arrogante, né? Mas se a gente for ao pé da letra, essas coisas estão acontecendo. Aquilo que eu comentei pouco antes aí, antes da gente, no nosso bate-papo breve aí, que a tecnologia é isso, é uma locomotiva que vai andando, ela vai empurrar quem está na frente, derrubar e vai deixar para trás quem cair, né? Então, assim, o Ronald, se você lembrar bem, cara, num trabalho que até eu fiz com você, lá na Uzi Minas, a gente tentou construir um metaverso. É nada mais básico do que isso. O que acontece? A gente fez a leitura de todas do que existia no local, né? Tá bom, fez com leitura de nuvem de ponta, a gente pegou fotografias, fez fotogrametria, enfim, e criamos um ambiente para poder simular um caminhão e as interferências, aquilo que ia ter que ser tirado para que aquele caminhão pudesse movimentar lá na obra. Imagine você que se a gente levar isso para o universo do metaverso, se ele existisse, aquela região, aquele ambiente já existiria no mundo virtual, que para mim é isso, o metaverso, eu não vou resumir nisso não, tá? Mas eu vou dar um start de interpretação, né, para que levante novas ideias das pessoas. A gente poderia chegar no universo metaverso, colocar esse caminhão no metaverso, modelar a peça e ali a gente fazer a nossa simulação e fazer o nosso relatório de interferências. Então, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que está acontecendo na Vale. Isso eu vi isso como extraordinário. O pessoal acha muito legal colocar uma cena de uma recém-formada, uma recém-formada, pilotando um fora de estrada para o controle remoto. Aí, nossa, isso é a tecnologia. Mas olha, eles estão com uma tecnologia que isso surpreende o mundo atual e a Vale ela é referência nesse quesito. Imagine você que o Ronald faz um levantamento de nuvem de pontos, que ele leva scanner, que ele
né? Tem todo aquele trâmite para levantar uma topografia, onde hoje existe máquinas da Vale, tipo o trator, a carregadeira, ou a reto, enfim, que no momento que ela já está fazendo o carregamento, ela vai escaneando em tempo real, que aquilo já vai levando em tempo real o tanto que ela está retirando de material e a nova pilha, a nova topografia, o novo resultado já está em tempo real na simulação. Isso é um start para o metaverso, ou seja, eu estou atualizando o meu mundo virtual em tempo real. Então, o próximo profissional que chegar ali com a necessidade daqueles dados, ou em tempo real, ele está vendo o que está acontecendo naquele ambiente. E o seguinte, imagine você que no futuro aí, as máquinas que estão fazendo uma rodovia, que estão fazendo uma terraplenagem, no momento que ela está construindo a obra, ela já está alimentando uma área virtual que as pessoas que estão trabalhando em projetos já têm em tempo real o que está acontecendo e ela pode desenvolver novos projetos em cima daquilo. Então, isso é um start de uma parte do metaverso focado na engenharia. É a mesma coisa de você hoje querer sair daqui lá para atravessar o Brasil e lá no Nordeste, você tem que pegar seu carro, você tem que enfrentar N problemas até chegar lá. Então, nada mais do que eles estão criando os carros autônomos aí. Né? O que o carro autônomo é? Ele nada mais do que ele identifica o local que ele está, atualiza um banco de dados e ele compartilha isso para todos os outros veículos que a partir daquele momento vai conseguir caminhar por aquele ambiente. E aí entra um pouco o que o Rodrigo falou, que eu acho que foge um pouquinho da questão do metaverso, que essa parte da internet das coisas, eu acho que ela aplica mais. Que a internet das coisas, ela está muito mais atrelada, a minha opinião, que ela está muito mais atrelada a algoritmos de desenvolvimento de condição atual. São coisas diferentes. Uma coisa é eu cheguei nesse ambiente, avaliei esse ambiente e informo ele para vocês. Vocês vão tomar uma atitude devido a essa informação que eu passei da atualização. Agora, a questão da internet das coisas, não. Um veículo andou aqui, ele reconheceu o ambiente, mapeou o ambiente e informou para a maioria. Veio outro veículo e bateu nele, aí entra a internet das coisas. Ele identifica que aquilo é um acidente, cria um algoritmo de segurança e ele se transforma numa condição para corrigir esse problema. Entendeu? Então, vai chegar numa era aí que é isso. Eu até em 2016 eu trabalhei na Tractebel e ela era ali no Boulevard. E por sorte, eu tive essa sorte, que o pessoal da Google montou o escritório em cima. E eu tenho um padrasto, tive um padrasto que ele é surdo e mudo, né? As coisas como que se encaixam, né? E eu aprendi Libras. E por esse motivo tinha um rapaz que trabalhava na Google, que ele era cego, não, desculpa, é um cego, e tinha um que era surdo. Então, por coincidência, um dia eu bati papo com eles me convidaram para. E eu fiquei curioso, falei, cara, o que você faz na Google, né? E eu fui ver. O que era cego, ele criava ferramentas para atender ao público que é cego, e o que era surdo criava ferramentas também de celular que era utilizado por quem não tinha audição. E eu achava muito interessante, assim, ele colocava a necessidade dele como experiência. E um dos trabalhos que eles estavam fazendo, inclusive esse que era cego, ele estava desenvolvendo um algoritmo, cara, que era uma simulação, que era ele criou um personagem e ele colocava vários obstáculos. Ele criou um algoritmo que ele andava com esse personagem no mundo virtual dele ali, e de acordo com os ambientes, ele criava condições de equilíbrio para que ele desenvolvia. Ou seja, o mesmo raciocínio que a gente tem de cérebro. Por que você aprende a andar? Um dia você caiu, você vai aprender. Então, ele virtualizou isso. Foi a internet das coisas. Inclusive, esse experimento hoje, ele entra naqueles... Na época, quem estava comprando a patente da Google desse desenvolvimento é aquelas máquinas, aqueles jets que os caras põem uma mochila nas costas e vai voar. Ou seja, o ser humano talvez não consegue controlar o equilíbrio daquilo, da potência. E ele tem um algoritmo que ele se corrige de acordo com a condição que ele está. Então, assim, essa junção que eu vejo da internet das coisas com o metaverso aí hoje. Certo. Quanto mais informação, quer dizer, parece que a gente passou por uma fase, né,
onde a informação era importante. Parece que agora está se tornando o que é importante é a informação em tempo real. Certo? Para quê? Para correção. São coisas agora que se corrigem. Travou o Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo deu uma travadinha. Travou? Acho que voltou. Igual tem a situação, por exemplo, do caminhão autônomo, né? Está falando sobre o seguinte. Antes, o que era importante era a informação. Ainda a informação é importante. Mas agora, quanto mais importante, está se tornando a informação em tempo real. Porque a informação em tempo real ela consegue se corrigir. Né? Que é, por exemplo, no caso do caminhão autônomo. Né? Por quê? Porque ele consegue, cada vez que acontece uma coisa diferente, ali no seu trajeto, ele vai ter correções. Né? Ou seja, é como se fosse já uma evolução do BIM. Né? O BIM é informação, e agora a internet das coisas, enfim, isso aí. Captação de informação em tempo real. Ou seja, apenas pegar as informações que antes que era estática, né? E agora a informação tem que ser dinâmica. De uma forma que isso vai se juntando, né? E o mais importante, Ronald, é isso aí. Eu acho que a gente que está envolvido nessa área, tanto vocês também, é essa percepção que a gente tem que ter das necessidades. E não ter medo a primeira ideia é sempre a mais idiota, mas ela é a primeira ideia. Então, assim, onde eu evoluí, que eu acho, nessa área de projetos, foi isso. Eu comecei a perceber as necessidades, tentar arrumar soluções, mesmo que elas seriam idiotas, ou seja, você vai criando coisas a partir das... Pô, como que um cara criou a nuvem de pontos? Como que um cara criou o 3D? Como que... Né? Então, é de acordo com a necessidade, né? E aí vai, e evolui, né? A gente pensa em drone, a nossa cabeça se limita em drone aí que é um aparelhinho, mas daqui a pouco a gente tá voando de drone, cara. Eu não sei se a gente vai ver isso em vida, mas aí você começa a pensar, cara, quando tiver drone, mas quais vai ser as regras? Porque eu vou ter que limitar um espaço que vai para um lado, outro vai para o outro, porque já é uma condição espacial. Tem altura, né? XYZ, direções, velocidade. Cara, então é isso aí. E as necessidades vão aparecer. Né? E a tecnologia, eu entendo que está aí para... Porque, como você falou aí, você tá colocando mais condições, né? XY, agora você está colocando Z, então você está colocando mais uma variável nessa salada de frutas aí, e aí eu acho que a tecnologia vai trabalhando cada vez mais para auxiliar, né? Porque hoje, igual você falou aí da cidade gerenciada, hoje é basicamente impossível o ser humano gerenciar pessoalmente uma cidade inteira, esse tipo de coisa, né? Você falou uma coisa interessante aí, um comentário aqui sobre, você falou, cara, voltando um pouquinho, você falou a máquina lá escavando e já gerando a topografia, né? Já gerando um novo relevo ali. Eu estou vendo isso começando a meio que popularizando, né? Porque primeiro você vê lá o topo da cadeia, as empresas maiores com mais recursos financeiros para investindo, e isso vai descendo, né? Eu estou vendo muito aquele scanner, o LiDAR, né? Que hoje já tem presente aí nos produtos da Apple, principalmente, acho que já tem uns 2 ou 3 anos aí que já tem o scanner LiDAR, obviamente ele mais simples, né? Mas já está no celular e nos carros autônomos aí. Eu estava vendo outro dia o autopilot da Tesla, como que ele funciona por trás daquela telinha bonitinha, né? Vendo a versão experimental dele, tive a oportunidade de dar uma estudada legal naquelas telas, de onde vem, de quais sensores, né? E aí é literalmente isso, ele está escaneando a rua o tempo todo, né? Isso aí. Imagine você que... olha que é o metaverso, né? A gente começa a ter essas percepções, porque ele está escaneando com o objetivo de informar o próximo veículo da condição do terreno. Cara, talvez a empresa que dá manutenção nesse asfalto, ela vai virar para a Tesla ou para os... Seguinte, olha, eu vou investir nesses scanners, vou também bancar o desenvolvimento e colocar... Porque vocês vão ser o cliente, o usuário da rodovia
vai ser o meu examinador, ele vai ser o cara que vai lá ler e vai me passar as informações da condição da estrada para me lá arrumar ou não. Então, sem nem saber. Sem nem saber, entendeu? Então